primeiro que é o seguinte, o único técnico que chega entendendo onde ele está, conhecendo o que é o Flamengo, sem precisar passar por um intensivo lá de ler e tal, entendendo o que é o Flamengo e entendendo o que foi o Jorge Jesus, é Jorge Sampaoli. E ele sabe de tudo isso, ele entende tudo isso, ele disputou um Campeonato Brasileiro com o Santos, um Campeonato Brasileiro com o Atlético, gente. Ele viu tudo isso acontecendo. Isso fez parte do cotidiano, da vida dele. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Galera, vou trazer aqui para vocês agora um vídeo com muitas informações direto do Paraguai. O que está acontecendo lá no Paraguai? O que a imprensa local está falando? Tudo aqui e agora. Um vídeo completo para você ficar bem informado. Hoje tem Mengão. A partir das 9 da noite a bola rola lá no Paraguai para Olímpia e Flamengo. O que esperar do jogo, hein? Cara, que ansiedade, hein? A ansiedade nos mata! Ai, caramba, tô nervoso! Vamos lá então, galera. As imagens aqui são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá, simbora. Mas agora tem o Flamengo por aqui com o Jean Oddi, que já está lá no Defensores del Chaco para o jogo desta noite. O Jean, nessa Libertadores, quando a gente conversava com os repórteres, com os comentaristas que acompanharam o Flamengo, não era novidade eles falarem assim sobre como a cidade está mobilizada para o jogo. Só que eu tô vendo que existe uma diferença, porque antes o Flamengo era uma atração. Pelo que você está contando, eles querem que o Flamengo dessa vez seja uma vítima, é isso? Pois é, Bruno. Bom, acho primeiro que é normal, né? Claro que todo mundo, por mais que reconheça a força do Flamengo e todo o potencial que tem o time do Sampaoli, queira vencer. E acho que como o Marra até destacou, nós estamos falando de um Olímpia que é tricampeão da Libertadores, é um time tradicional também, acho que é um time tecnicamente inferior ao do Flamengo, mas está se valendo muito do contexto que a gente vai ver hoje aqui no Defensores del Chaco para de repente conseguir essa vitória. O Tique Arce até falou, né, sobre o fato de o Olímpia ter que atacar, porque afinal de contas perdeu o jogo no Rio de Janeiro, mas atacar com uma certa prudência. Então acho que também que o Flamengo não espere muito um Olímpia saindo alucinadamente para frente. A escalação, inclusive, pode ser exatamente a mesma, talvez tenha uma mudança ali no ataque com a possível entrada do Brian Montenegro, mas tirando isso, o time deve ser exatamente o mesmo, e talvez seja, inclusive, exatamente o mesmo. Acho que a questão é que o Olímpia sabe que precisa sair para atacar, em algum momento vai precisar fazer o gol, mas vai ter uma certa prudência em relação a isso. O Flamengo é um time muito experiente e tem inclusive, né, Bruno, é bom a gente lembrar, experiência em enfrentamento contra o próprio Olímpia, esse enfrentamento que aconteceu em 2021. Aliás, vamos ouvir um pouco o Bruno Henrique, que ele falou do confronto de 2021 e fez aí uma breve comparação em relação ao que deve acontecer hoje à noite aqui no Defensores del Chaco. O jogo lá foi muito bom, vencemos bem, jogando bem, mas agora é outra equipe, uma equipe bem mais qualificada do que daquele ano que a gente enfrentou, e com certeza tem que nos preparar, que vai ser jogo duro, jogo forte, com cabeça no lugar, mas imprimir o nosso ritmo, como a gente sempre faz, para a gente poder vencer a partida. É isso aí, Bruno. Então é isso, hein? Hoje tem rodada dupla da Conmebol Libertadores, ou das competições da Conmebol aqui na ESPN. Primeiro tem a Sula, às 7 da noite, com o São Paulo em campo. E logo na sequência tem o Flamengo contra o Olímpia. A gente falava dessa questão do ambiente, né, Marra? Nos outros confrontos que o Flamengo jogou fora de casa da Libertadores, assim, era o Nublense, o Alcas. Então, de fato, esses clubes entendiam, né, a hierarquia ali da competição. Dessa vez, assim... Até mesmo o Racing diferente, porque era fase de grupos, né? Mas assim, pro argentino não era tanto, uma atração nossa, o Flamengo tá aqui, né? Aí é um contra o outro mesmo e declarado, né? Mas o fato é que em todos esses confrontos, o Flamengo teve problemas fora de casa. Sim, mas eu acho que era outro Flamengo. É verdade também. Bem diferente. Bom, primeiro que é o seguinte, o único técnico que chega entendendo onde ele está, conhecendo o que é o Flamengo, sem precisar passar por um intensivo lá de ler e tal, entendendo o que é o Flamengo e entendendo o que foi o Jorge Jesus, é Jorge Sampaoli.
E ele sabe de tudo isso, ele entende tudo isso. Ele disputou um Campeonato Brasileiro com o Santos, um Campeonato Brasileiro com o Atlético, gente. Ele viu tudo isso acontecendo. Isso fez parte do cotidiano, da vida dele. E ele sabe o desafio que é para ele. Porque ele sabe também que ele é um técnico admirado no Brasil. Agora, ele está percebendo que o grande desejo dele de comandar o Flamengo tem sim os seus problemas e em cada esquina um desafio novo. O desafio na esquina de hoje é muito difícil. Verdade. Não só pelo ambiente, não só pela tradição do Olímpia, mas aí, voltando, até completando o raciocínio, porque ele também não conseguiu fazer o que ele queria. O que ele queria, ele mostrou em alguns momentos. Em alguns jogos, ele chegou a mostrar. Mas não da forma que ele queria. Que o Flamengo fosse o Flamengo de impacto nos 90 minutos, depois nos mais 90, em mais 90. Ok, vai, um vacilo ou outro. Mas não, o Flamengo acaba de vir de um 3-0 contra o Cuiabá. Acaba de vir de um vestiário em que ele mesmo, Jorge Sampaoli, falou, não competimos como gostaríamos. Ele não queria encontrar nessa esquina, nesse momento, os seus problemas internos em um adversário como o Olímpia. Mas, Bruno, a última frase joga um pé em tudo que eu falei. Ainda assim é o Flamengo, cara. Ainda assim é o Flamengo. Dito tudo isso, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, Natália. Tecnicamente... Obrigado, estou indo embora ali, tá? Não adiantou nada a falar. Não, tecnicamente, no papel, realmente. Sim. A gente tem muito pouco a falar desse Flamengo. Agora, mas se fosse só isso, com esse quarteto teria, por exemplo, vencido o América. Mas desempenho, a gente sabe que é uma coisa de uma instabilidade muito grande na temporada inteira do Flamengo. E aí, independente de técnico. Porque passa muito pelos jogadores. Então, hoje, acho que mais do que qualquer coisa, passa pelo poder de concentração do Flamengo de não cometer os mesmos erros que vinha cometendo. E ter um poder de estar 100% ligado durante os 90 minutos de jogo. Isso, dificilmente, a gente vai pegar um jogo do Flamengo na temporada em que 90 minutos você vai falar que foi de um equilíbrio muito grande, de uma concentração muito grande. O Flamengo não teve a oportunidade de ter agora. Num ambiente hostil, como já disse o Jean Oddi, ingressos esgotados, uma situação muito complicada de um Olímpia que se defendeu muito bem, em que em casa vai tentar buscar pelo menos um gol. E o Olímpia, desde a partida aqui no Maracanã, né, Jean, como o Arce estava muito confortável com o que aconteceu no Maracanã. Assim, sim, perdemos por 1-0, era o que a gente aceitava. Eventualmente, caso seja necessário, vou marcar um pouquinho mais em cima na partida de volta lá no Paraguai. Mas, assim, não é algo que eles lamentaram a derrota por 1-0 aqui, Jean. Não, de maneira alguma, Bruno. Basta ver como o Olímpia jogou mesmo depois de ter sofrido o gol do Flamengo no Maracanã, né? Então estava claro que o 1-0 era um bom resultado para o Olímpia, que o Tique Arce considerava 1-0 um bom resultado. Aliás, ele falou isso antes do jogo, porque para mim, quando ele vai na coletiva e fala o que eu quero é voltar vivo para Assunção, eu quero voltar vivo para o Paraguai, obviamente ele sabe que perder por 1-0 é voltar vivo. E acho que ele comprovou isso com a própria postura do time depois ali no segundo tempo, depois que o gol do Flamengo saiu. A Natália falava num negócio importante que eu acho que assim, esse estar ligado do Flamengo, né? É claro que o Flamengo ele pode ser que ele foi poucas vezes, talvez até na temporada, eu citaria os jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil, citaria o jogo contra o Grêmio, ele pode ser esse Flamengo, e é claro que é esse Flamengo que a torcida quer ver o tempo todo, mas mesmo quando ele não é esse Flamengo, ele vence a maior parte dos seus jogos, como aconteceu, vou citar um exemplo recente, contra o Atlético, né? Um jogo em que o Atlético produziu mais, atacou mais, só que aí você tem a qualidade técnica de um Arrascaeta que entra em campo e faz o que ele fez. A questão é que para um jogo como o de hoje, eu acho muito pouco provável que o Flamengo não esteja ligado 100% na partida, que ele não esteja ali com aquela intensidade que o Sampaoli deseja. Por mais que possa parecer paradoxal, na hora que você tem o estádio lotado, mesmo que de torcedores adversários, na hora que você tem esse clima que a gente certamente vai ter a partir das 9 da noite aqui,
é muito difícil você desligar do jogo, você perder a intensidade, você ficar ali meio avoado, né? E acho que em muitos momentos se reclamou disso do Flamengo na temporada, e não estou me referindo só às derrotas para Bragantino e Cuiabá, que acho que foram marcantes negativamente. Às vezes, jogos em que o Flamengo venceu, mas que você via que não tinha aquela intensidade, aquela atenção necessária nos 90 minutos para um jogo de futebol. Hoje, eu acho pouco provável que o Flamengo não esteja ligado, porque o ambiente vai exigir isso, o ambiente vai praticamente obrigar, vai impor essa disposição e essa intensidade, evidentemente, dos dois lados. Claro que o Olímpia vai estar assim também, mas tecnicamente, acho que ninguém discute que o Flamengo é muito forte e é mais forte do que o time do Olímpia. E o Flamengo, né, Jean, não é, Natália? Ele já passou por isso na temporada, que foi o confronto contra o Grêmio. O ambiente que existia ali naquele jogo da Copa do Brasil e a atuação e como o Flamengo respondeu. Foi uma das melhores atuações do Flamengo no ano, se não foi uma das melhores atuações de um time brasileiro na temporada. Eu colocaria como top 1 das apresentações do Flamengo na temporada. Né? Flamengo na temporada. Porque foi um jogo em que o Flamengo, sob certos aspectos, soube controlar o jogo na primeira etapa, né? E quando precisou morder, foi lá e mordeu. E na segunda etapa, o jogo na mão. Foi muito difícil a gente ver os 90 minutos de um Flamengo assim em uma partida nessa temporada. Não teve. Oscilou durante a partida em muitos momentos, em muitas partidas decisivas. E aí, contra o Grêmio, consegue de forma muito singular fazer isso acontecer. Hoje é mais uma oportunidade para fazer isso de novo. Não vai ser ambiente que vai assustar o Flamengo, né, Mar? Não é. Essa não é uma realidade do Flamengo. Mas a gente precisa aqui compor um cenário que vai ser um ambiente pesado. Sim, né? sim. Mas eu repito, assim, eu acho até que esse grupo de jogadores do Flamengo ele se sente mais estimulado. Sim. Como o Olímpia não se sentiu amedrontado no Maracanã também. É isso. Também é um... A gente está falando, né, gente? Não estou fazendo a comparação, assim, mas o Olímpia é um vencedor no país dele. Claro. É um tricampeão de Libertadores, os jogadores que estão lá, eles sabem do tamanho da responsabilidade. Até buscando hoje os jornais de Assunção, as pessoas estão falando da façanha. Né? Os jornais falando de façanha. Claro que falando em crer, claro que falando entendendo o tamanho do débito, né, de 1-0, poderia ter sido muito maior. E estão falando de que é possível. E Bruno, assim, a mudança no comando técnico, a gente sabe que o trabalho do Arce ainda é um trabalho muito novinho, né? Acabou de acontecer, mas a mudança do comando técnico, quando ela vem seguida de resultado assim, sabe? Eu acho que ela ganha eco no vestiário, entende? Não que o trabalho do Diego Aguirre na Libertadores O Marra era invicto também. Sim. Fala, Jean. Não, acho importante falar da chegada do Arce, porque assim, a gente sabe, o Arce ganhou o seu primeiro jogo dos 4 em que comandou o Olímpia, agora no final de semana, 5-3 sobre o Guarani. Mas isso de maneira alguma gerava uma desconfiança em relação à capacidade do treinador. Inclusive no Rio de Janeiro, né, no jogo de ida, eu conversei com vários torcedores do Olímpia para entender um pouco qual era o sentimento deles em relação à chegada do Arce, o que eles imaginavam. E a gente lembra, né, o Diego Aguirre foi o técnico anterior que acabou demitido. E havia uma confiança plena no Arce, assim, uma alegria pela escolha, porque até alguns torcedores falam, bom, primeiro que o Olímpia tem as suas limitações financeiras, evidentemente, no cenário continental, não dá para ficar sonhando com técnicos estrangeiros, técnicos caros e tudo mais, e dentro do cenário nacional, o Arce é um treinador muito respeitado, acho que a opinião geral é essa, é de um técnico que chega cercado de confiança por parte dos torcedores, por parte dos jogadores, não tinha vencido ainda, mas convenhamos, como a gente já tinha falado, a derrota por 1-0 para o Flamengo no Maracanã já tinha sido visto como um bom resultado, e aí logo depois dessa derrota, que foi considerado um bom resultado, vem a vitória por 5-3 contra o Guarani, claro que num jogo completamente diferente. O Arce é conhecido por um técnico que gosta de fazer o seu time jogar, trocar passes, inclusive um dos gols feitos com o Guarani acontece dessa maneira, um gol muito bonito, com uma intensa troca de passes, longa troca de passes,
mas é óbvio que o panorama do jogo muda completamente contra o Flamengo, então vai ser, provavelmente, apesar da necessidade de fazer um gol, um Olímpia mais retraído em alguns momentos, um Olímpia que não vai fazer loucuras, o Arce falou isso, a gente precisa atacar sim, mas precisa atacar com organização. Mas, de qualquer forma, acho que é importante destacar isso, a confiança e a moral que tem o Tique Arce aqui entre os torcedores do Olímpia, com os próprios jogadores, com a imprensa local. É um técnico bastante respeitado aqui no Paraguai. E que também se notabilizou por saber jogar esses jogos de Copa, né? Ele era dos times copeiros e que é isso, aceitava 1-0 fora e sabia criar também esse ambiente nas partidas de volta. Aí a gente está falando do jogador também. Né? Do jogador, isso, né? Nesse sentido, né? Da vivência da carreira dele. Hoje, ontem, surgiu assim uma notícia que o Gabigol não estaria 100% para a partida. Escola Filipão, né? Escola, exato, né? Exato, Escola Filipão, abraçava 1-0, chegava no vestiário comemorando, né, Jean? 1-0 é vitória. Já sabemos o que fazer. Era o que a gente queria, né? É claro que assim, agora exato, você tem um Flamengo pela frente, né? Não é simples também. Mas, Jean, eu te perguntava sobre o Gabigol, porque ontem surgiu aquela ideia de que ele não estaria 100% para a partida, mas a ideia é que ele inicie o jogo. Sim, acho que não tem dúvida nenhuma. Eu conversava há pouco, inclusive, com o Pedro Torre, que está acompanhando o Flamengo mais de perto, né? A gente veio aqui já para o estádio logo de manhã, depois voltamos no final da tarde ali para o início do pré-jogo e transmissão às 9 na ESPN no Star Plus. Mas o Pedro está com o Flamengo o tempo todo ali, apurando, e ontem à noite mesmo ele dizia que foi só um susto o que aconteceu com o Gabigol. O Gabigol será o titular do Flamengo. Então, o quarteto que você citou aí, que impõe muito respeito para qualquer adversário, né, ao lado do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, esse quarteto estará em campo. Talvez a gente tenha alguma dúvida ali no meio-campo. Alan e Gerson, será que é isso mesmo? Acho que é o mais provável, mas o Thiago Maia poderia entrar. Há quem fale em Vitor Hugo, mas acho que as dúvidas elas são pequenas, né? O Felipe Luiz e Léo Pereira recuperados para jogar na linha defensiva. Acho que se estiverem 100%, a tendência é que você tenha os dois em campo, né? E aí o Davi e o Ayrton Lucas saindo do time. Acho que taticamente isso faz sentido, você ter um lateral mais construtor, um lateral que até fica um pouco mais no caso do Felipe hoje em dia, e o outro mais agudo no caso do Wesley. Então, acho que assim, do ponto de vista da escalação, apesar da ausência do Pulgar, é um Flamengo que vai, né, com quase que a sua força máxima. Do ponto de vista técnico, repito, não se discute, é um time muito mais forte do que o Olímpia, mas é óbvio que o futebol não se resolve apenas na qualidade técnica. O próprio Flamengo já teve exemplos recentes disso, precisa ficar completamente ligado, atento ao jogo, precisa ter a intensidade que o Sampaoli tanto exige dos seus jogadores e que às vezes reclama, ainda que de maneira moderada. No Flamengo ele tem reclamado de maneira mais moderada, né, da eventual falta de intensidade dos jogadores, mas em relação à escalação é isso, Bruno, é quase que o time ideal do Flamengo que vai entrar em campo nesse gramado aqui do Defensores del Chaco hoje à noite. Mas aí também entra na questão de equilibrar as vaidades e o ambiente dentro do elenco dele, porque o Jean sempre me fala isso, Bruno, a cada escolha é uma renúncia. Se ele escolhe o Felipe Luiz, não tem o Ayrton Lucas. Sim. Se ele escolhe o Gabigol, que tem que ser escolhido, já não tem o Pedro. Sim. E acho que essa renúncia é mais complicada. Por todo o contexto e histórico recente aí do que acontece com o Pedro no banco. Uhum. E num jogo importantíssimo como esse, o que ele menos precisa é de ambiente externo. E tem, né? Ainda tem, muito. Né, Marra? Sim, claro, né? Essas coisas não dissipam assim fácil. Minha dúvida, mas hoje, agora, antes da bola rolar, minha dúvida maior é em relação à abordagem do jogo. Porque é um jogo, sim, decisivo, sim, importante, com um time que tem uma característica, que tem um treinador que tem uma característica já. O Alan é o volante que tem mais velocidade. Porque você não imagina o Flamengo lá atrás. Esse não é o Flamengo e esse não é o São Paulo. Então vai jogar, mesmo com a vantagem, exposto ao contra-ataque, de todos os volantes. Faz um pique aí de 100 metros. Quem chega na frente? Chega o Alan. É um jogador que é mais rápido. Então talvez esse seja o jogador mais importante para matar contra-ataque. Ele é mais rápido que os zagueiros do Flamengo. Mas ele é
vai tirar um físico como o Vitor Hugo também? Que eu vi também, os jornais estão falando do Vitor Hugo, né? O Jean falou, os jornais locais estão citando o Vitor Hugo. O Gerson não abre mão, não dá para abrir mão do Gerson, mas o Gerson voltando, né? Mais recuado também. Eu tenho minhas dúvidas em relação à abordagem do jogo. Galera, antes de falar aqui da provável escalação do Flamengo, vamos falar do momento do Flamengo, né? Nos últimos 4 anos, chegamos em 3 finais de Libertadores. Ganhamos 2 e perdemos 1, né? Bem, primeiramente temos que vencer o Olímpia, para depois pensar na próxima fase da Libertadores. Se nós passarmos hoje contra o Olímpia, temos pela frente o Fluminense pelas quartas de final. Será um jogo bem mais difícil do que o de hoje. Mas, se a gente for pensar no ano, o que o Flamengo tem neste ano? O Flamengo tem as Copas. O Flamengo tem mais chances de ser campeões das Copas. Copa do Brasil, vencemos o Grêmio bem por 2-0 fora de casa. O jogo de volta é quarta-feira que vem, dia 16 de agosto. O Flamengo tem a vantagem de 2 gols. Estamos perto de chegar a mais uma final de Copa do Brasil. Libertadores, passando hoje, ainda teremos um caminho mais longo para ser percorrido, né? Porque temos o Fluminense pela frente pelas quartas de final. Será um jogo bem mais complicado. Por ser um clássico, por ser Fla-Flu, será o maior Fla-Flu de todos os tempos numa quarta de Libertadores. E tudo isso deixa o jogo muito mais complicado, né? Agora, se o Flamengo conseguir passar pelo Fluminense, terá pela frente Libertad ou Internacional. Passando por um desses 2 times, o Flamengo terá do outro lado, possivelmente, o Palmeiras. Já pensou essa final de Libertadores? Flamengo e Palmeiras, os 2 são tri da Libertadores. Quem vencer será tetra da Libertadores. Estamos pensando aqui, pessoal, de uma forma positiva para que o Flamengo possa chegar até a final da Libertadores. Só que tudo isso só será possível se o Flamengo se classificar hoje. Então temos que pensar no hoje. Mas já pensou lá no fim do ano, em novembro, 4 de novembro, este confronto, Flamengo e Palmeiras, valendo o tetracampeonato da Libertadores. Quem vencer se torna o maior brasileiro na Libertadores. Cara, será demais, né? Muito bem. Agora vamos aqui para a provável escalação do Flamengo, que tem Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz, Alan, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. As dúvidas são eles, Davi Luiz, Ayrton Lucas e Victor Hugo. Tá aí o campinho na tela. O que você acha? Quem você mudaria? Você trocaria o Alan pelo Victor Hugo? Você trocaria o Léo Pereira pelo Davi Luiz? Você trocaria o Felipe Luiz pelo Ayrton Lucas? Comente aqui, quero saber a sua opinião, tá bom? Muito bem, dito isso, antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!